Olá! Você que chegou até aqui, não saia. Fique aqui e assista com a gente os vídeos da Aprenda Certo. Não fique ansioso, desesperado, pensando no Enem e o que você vai fazer para ir bem na prova. Assista ao vídeo de redação para você ter uma noção de como você pode colocar suas ideias brilhantes no papel. Fique aí e assista o vídeo. Até mais! Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de redação do Aprenda Certo. E nesta aula vou analisar uma dissertação com vocês que foi de 2012 do Enem. Como este candidato desenvolveu o tema da dissertação e o texto dele. Então, pessoal, olha só, ele deu um título à dissertação dele, que foi A Imigração no Brasil. Então vejam, este candidato já diz para você qual vai ser o tema da redação, através do título. Por isso que o título é tão importante. Ele orienta o candidato. Ok, nós não lemos a coletânea das redações com vocês, nós só lemos mesmo o resumo e também a proposta de redação. A coletânea está aí disponível no material de apoio para vocês. E aqui nós temos um resumo de quais eram os textos motivadores da coletânea para desenvolver o texto dissertativo do Enem. A proposta de redação do Enem 2012 continha parte de um texto retirado do site do Museu do Ipiranga, informando o contexto dos movimentos imigratórios para o país e dois outros sobre a imigração de bolivianos e de haitianos em direção ao Brasil. Além disso, havia também um mapa com o trajeto percorrido por haitianos para entrar no Brasil pelo Acre. Sendo assim, pessoal, aqui nós temos um resumo de quais eram os textos motivadores. Falavam sobre a imigração de latino-americanos para o Brasil, sobre a imigração de haitianos e de bolivianos para cá. E aí, nós temos agora a proposta de redação. Vamos lá? A partir da leitura desses textos motivadores, que nós não lemos com vocês, nós só lemos o resumo, mas está aí no material de apoio. E utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, o candidato deveria produzir um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. O que é texto dissertativo argumentativo? É um texto em que você vai discutir as ideias, apresentar uma tese, desenvolvimento e uma conclusão. E na sua conclusão tem que ter uma proposta de intervenção. O Enem pede isso. E essa proposta de intervenção, ela tem que respeitar os direitos humanos. E o tema, a proposta, era o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então, pessoal, também é importante que você delimite o tema. Como assim? Você tem que saber falar sobre o movimento imigratório. Esse movimento imigratório tem que ser para o Brasil, não pode ser para outro país, e tem que ser no século XXI. Você até pode fazer uma recapitulação histórica, mas seu foco é o século XXI. E aí, pessoal, tem alguns detalhes, não são bem detalhes, alguns requisitos mínimos para o seu texto ser realmente bom, que é o título. Você tem que colocar um título para informar o leitor sobre qual é o assunto. É bem interessante que você delimite já o tema no título. Depois, a pessoa verbal. A pessoa verbal de uma dissertação é a terceira pessoa. Sendo assim, você não pode colocar uma primeira pessoa eu, porque ficaria muito subjetivo e muito pessoal, e também não pode colocar o nós, porque o nós, pessoal, quando você coloca o nós, você se inclui. Sendo assim, tem que prestar atenção. A pessoa verbal exigida numa dissertação é a terceira pessoa. Ele e prestar atenção nos verbos também. Todos eles têm que estar na terceira pessoa. Além disso, o parágrafo, prestar atenção que o seu parágrafo não pode ultrapassar 6 linhas, porque se ultrapassar 6 linhas, você vai fazer muita oração subordinada tendo um texto com problemas coesivos. Então, seu parágrafo deve conter no máximo 6 linhas e você também deve deixar paragrafação. Pessoal, quando você for fazer seu parágrafo, deixe parágrafo, então paragrafação, e chegue até o final da linha, respeitando os espaços da margem. Se for preciso, separe sílaba. Rasura. Opa, errei uma palavrinha, como que eu faço? Você apenas coloca a palavra entre parênteses e faz o risquinho. Não fique pintando sua prova, porque senão ela fica muito suja. Sendo assim, errou,
faz um risquinho na palavra, não precisa mais que isso. E a norma culta? O que você tem que respeitar de norma culta? Como assim? Você não pode colocar oralidade no seu texto, você não pode colocar gírias, tem que fazer a concordância verbal, a concordância nominal, as regências, colocação pronominal. Se você não lembra de tudo isso, entre nas aulas. Além disso, pontuação e acentuação, não podem esquecer. E a organização do seu texto, como eu disse, respeitem as margens e respeite o número de linhas também. E agora nós vamos ler o primeiro parágrafo deste candidato, como ele apresenta o assunto e como ele constrói a tese. A imigração no Brasil, que foi o título que ele deu. É um título bastante simples, mas que resume o assunto, que era sobre a imigração no Brasil. Durante principalmente a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios, com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios para o governo e a sociedade brasileira, para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Então, pessoal, este é o primeiro parágrafo deste candidato que alcançou quase nota 1000 no Enem. Como que ele fez para incluir aí o tema da redação, a proposta de redação e como que ele criou a tese dele? Vamos ver? Então ele faz uma recapitulação histórica falando que em 1980 o Brasil era um país de emigração, as pessoas saíam daqui em busca de melhores condições de vida. E este quadro agora está invertido. Agora as pessoas, elas estão vindo ao Brasil. Então ele fala, no século XXI, um fenômeno inverso é evidente, a chegada ao Brasil de pessoas buscando melhores condições de vida, principalmente latino-americanos. Então aqui ele apresentou a proposta de redação para vocês, ele apresentou o tema, aliás, para vocês, resumiu, falou sobre qual é o tema da redação. E aqui, pessoal, ele constrói a tese dele. A tese é uma promessa de como ele vai desenvolver o texto dele, de qual é o caminho que ele vai seguir, qual que é a promessa dele. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade. Então, esses imigrantes que chegam ao Brasil, eles chegam com baixíssimas condições, com precárias condições de vida. E qual é o desafio ao governo brasileiro? Acomodar essas pessoas. E a sociedade brasileira também, que tem que se adaptar agora a essa nova realidade. Então, no texto dele, ele terá que discutir sobre as condições precárias desses imigrantes, o quanto a sociedade brasileira vai ter que se adaptar a essa nova realidade, como que ela vai fazer isso e como que o governo poderia fazer para dar condições de vida, dar uma condição de vida digna a essas pessoas. Sendo assim, pessoal, na redação dele, ele já deu indícios que ele vai respeitar os direitos humanos quando ele desenvolver a argumentação. Por quê? Porque ele disse, olha, é um desafio ao governo e à sociedade essa nova realidade. Se é um desafio ao governo, ele não pensa em nenhum momento em mandar os migrantes embora. O que ele pensa? Vamos nos adaptar a essa nova realidade, vamos dar condições de vida, inclusive a esses imigrantes, respeitando os direitos humanos. Bom, então, este é o primeiro parágrafo desse candidato, onde ele apresenta o assunto e constrói uma tese. E na próxima aula, você vai ver como ele desenvolve esse assunto, se ele realmente cumpriu a promessa dele que ele fez aqui no final. Então, continuem ligados e vamos lá! E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Então, continuem acompanhando todas as aulas no Aprenda Certo. É fácil, é barato e tem qualidade e vocês com certeza conseguirão ter muito sucesso na prova do Enem. Então, fiquem ligados. Assinem nosso canal.